pouquinho com vocês aqui bem rápido sobre um tópico em discussão no momento, que é justamente o projeto de lei que altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, aquela lei que conhecemos das diretrizes e bases educacionais, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que frisa assim ainda a ilegalidade da educação domiciliar no Brasil, aquilo que nós chamamos de homeschooling, certo? O que seria educação domiciliar? Vamos entender um pouquinho. Hoje, as crianças, na educação básica, eles precisam frequentar a escola. É na escola que se aprende, é na escola que a gente aprende. Lembra da música? Esse projeto ele visa contrariar esse processo que em muitas das famílias já acontece, ou seja, no que se dá a educação domiciliar. O ensino é doméstico, as crianças aprendem em casa, as famílias recebem e assumem por inteira a responsabilidade de educar a criança, certo? Seja criança ou jovem, sem a participação de uma entidade de ensino, uma instituição de ensino. Então, assim, são os pais que aplicam a educação domiciliar? Vamos lá. Não necessariamente. Quando uma família opta pela educação domiciliar, ela geralmente busca maior controle sobre o aprendizado do filho. Então, no entanto, isso não significa que os próprios pais necessariamente exercerão essa função. Pode ser que eles contratem terceiros para que façam e cumpram esse papel. Além do caso, ou seja, em que os pais assumem a função de educadores, caso eles venham assumir, há diversas formas de aplicar o ensino doméstico. Em alguns casos, existe casos nos Estados Unidos, por exemplo, que as famílias se reúnem e educam seus filhos em conjunto, certo? Dividindo o conteúdo a ser ensinado. Mas o ensino domiciliar nem sempre envolve a atuação dos pais como educadores. Algumas famílias contratam, como eu já disse, vamos lá, a família se une, contrata um professor, este professor há de educar as crianças e elas serão isentas, elas não terão necessariamente a obrigatoriedade de frequentar as escolas. Mas cuide bem, esse fato está em discussão, em análise no Congresso. O presidente em abril, então, já encaminhou o projeto para votação. Então, novamente, nós vamos analisar os pontos aqui, por que alguns pais optam pela educação familiar, nesse contexto, pela educação que nós chamamos a domicílio, em casa. As razões são assim, muitas famílias acreditam que o ambiente escolar nos dias de hoje são de má qualidade, alguns pontos, né? Eles alegam até que os profissionais, os professores, então, são mal formados para esse papel. Outros julgam que as instituições de ensino, elas não oferecem qualidade necessária. Em alguns casos, alguns pais alegam realmente que os filhos possuem algumas necessidades específicas que as famílias atenderiam de certa forma melhor do que a escola. Isso alegam os pais. Outros pais enxergam uma educação domiciliar como o quê? Uma forma de restabelecer o vínculo familiar, proporcionar um ambiente mais propício, mais estimulante ao aprendizado, que muitas das vezes eles não acreditam que aconteça na escola. E algumas famílias discordam da metodologia de ensino que é adotada nas instituições educacionais. Pois bem, tá, professor, mas o que a lei brasileira diz sobre o assunto? De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, a educação é o quê? Ele é um direito educacional social, é um direito que temos que deve ser garantido por quem? Pelo Estado, certo? Mas é claro que os pais compartilham dessa responsabilidade quando eles garantem o acesso dos filhos à educação. Ei, gente, um abraço para vocês. Vitor, Guedes, saudade, querido. Fita em mim. Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho a íntegra, principalmente do artigo 6, eu não vou me alongar quanto a isso. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, certo? Então, vamos lá. Com relação a isso, não existe uma legislação brasileira que explicitamente estabeleça ainda a proibição da prática regulamentar. Então, dessa forma, famílias que desejam educar os seus filhos em casa, muitas vezes eles fazem o quê? Nos dias de hoje, eles ainda recorrem à justiça no intuito de autorizar a família ou aqueles a quem eles delegam a possibilidade e autorização de educar os seus filhos, certo? Então, nessa discussão toda, nos vem alguns pontos, né? O parecer do STF, o parecer do presidente, então, numa das promessas de 100 dias de governo, eu não quero entrar nessa esfera, gente. O que eu chamo a atenção aqui hoje é no ímpeto, por exemplo, se isso é contexto de redação.
A educação domiciliar é plausível, é visto, né, que é plausível por parte do governo, mas tudo bem. O que eles disseram, então? Vamos lá, a ministra deixou claro, nossa querida Damares, com todo respeito a ela, mas ficou claro e esclarecido que a educação domiciliar ela seria regulamentada como um direito reconhecido por meio de uma medida provisória. Existe essa possibilidade. Qual é a diferença de medida provisória e projeto de lei? Medida provisória é mais rápida, né? Aquilo que o projeto de lei ele carece, tem uma carência maior, a medida provisória seria bem mais rápida. Nesse ímpeto, se o presidente impera a medida provisória, é claro que ela entraria em vigor bem mais rápido, mas ela pode vir a cair. Eu não vou entrar nesse contexto agora. Mas, afinal, por que essa proposta, por que essa discussão está em pauta? A ministra Damares Alves, ela acredita o quê? Nós entendemos que é direito dos pais decidir sobre a educação dos filhos, e essa é a visão. É uma questão de direitos humanos. Então, o que deve acontecer se isso for aprovado? Passa, então, a ser direito dos pais e cabe a eles a decisão de educar os filhos ou não. Então, eles podem ser em casa, educados, passar pelo aquele processo. Existe uma flexão, né? Para muitas famílias seria uma questão mais cômoda, porque ele exigiria flexibilidade no horário, a criança seria educada de acordo com o cronograma, a rotina da família, sem vir assim, até mesmo a comprometer, como muitas das vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, a família tem seus afazeres diários, eles teriam um horário flexível para estar atuando na educação das crianças. E pode ser que questão acadêmica, isso até venha a gerir frutos, porque, vamos dizer, se a criança estuda na escola por dia 5 horas, citando o exemplo, nas famílias eles estudariam mais. Então, eles acordam que academicamente seria benéfico. E o que vem de argumento a favor nesse sentido, tá? O que defende a proposta é aqueles que estão aliados e comungam com a ideia. Para a ANED, quem é a ANED? Associação Nacional hoje de Educação Domiciliar, o que acontece? O ensino doméstico ele favorece habilidades, maior amadurecimento, disciplina no estudo, gosto pela aprendizagem, estratégias de aprendizagem, até uma autoestima sólida que seria resgatada. E, seguindo ainda, a associação defende o quê? Que a educação domiciliar, ela resguarda crianças e jovens de quê? De pressões sociais inadequadas, a questão do bullying, que é muito discutida, a violência nas escolas, que é muito comentada nos dias, é uma realidade nos dias atuais. E dizem, né, alegam que seriam, então, uma questão de, além de harmonizar o convívio familiar, estaria privando as crianças dessas evidências sociais, essas situações em que muitas das vezes as crianças estão, de certa forma, à mercê, segundo os pais, certo? No entendimento da ANED, o que acontece? A educação aplicada nas instituições de ensino no Brasil é essencialmente conteudista, e para eles isso não é positivo. Em contraposição a esse modelo, o que a associação defende? O treino para a aprendizagem. Eles acreditam que os pais compreendem muito bem esse aspecto e já captaram, até pela experiência daqueles que já têm tal prática, a verdadeira essência do trabalho que precisam realizar com seus filhos. E o que Damares pensa? Trata de entender que essa é uma demanda necessária às famílias brasileiras. Agora vamos lá. O que os argumentos contrários pensam? Nós vamos citar, por exemplo, aqui no primeiro momento, a fala de Alexandre Moraes, o presidente do STF, né, o ministro, quer dizer. O Brasil é um país muito grande, segundo a visão dele. Então, sem uma legislação específica que estabeleça a fiscalização da frequência. Então, existe aí, por parte deles, o receio de ter grandes problemas com relação à evasão escolar. Então, o primeiro ponto que eu deixo em pauta é evasão escolar. Outro argumento é de que a adoção da educação familiar faria o quê? Dificultaria a identificação de alguns abusos. Então, hoje, alguns abusos são perceptíveis nas escolas, através do professor, através da gestão escolar, dos colegas em si, né? Então, se eles ficassem individualizados em casa, ficariam suscetíveis apenas ao cuidado dos pais e familiares. E, muitas das vezes, alguns riscos permaneceriam em evidência e tenderiam a aumentar. Alguns outros críticos dizem que o quê? Que a prioridade é manter a criança com vínculos sociais, e isso é uma necessidade.
Por quê? Porque a criança, quando ela está na escola, ela aprende conteúdo, mas ela, claro, ela cresce socializada. Ela estará preparada mais tarde, quando adulta, para encarar este mundo, principalmente um país democrático, cheio de diferenças, e entendem, então, que essa educação, ela iria intensificar a desigualdade em questão, as bolhas sociais, e, claro, trazer dificuldade para aqueles que já são marginalizados, né? Então, se a responsabilidade é do Estado, muitos críticos defendem de que essa responsabilidade ela tem que permanecer. Isso é um direito constitucional da sociedade. Mas vamos lá. Nada justifica, outros já dizem, isso aqui está na nova escola, vou ler para vocês. Nada justifica um debate tão grande sobre educação domiciliar no Brasil, no Brasil, no caso, com 70 milhões de famílias. Ainda mais quando lembramos que a esmagadora classe, ou seja, a maioria dessas pessoas não tem condições de transformar a sala de casa em uma sala de aula, seja por renda, seja por tempo ou por formação. Isso está na reportagem da Nova Escola sobre o tópico. Mas eu chego aqui, agora vou fechar com a especialista da educação, que diz em saliência que tal prática, ela viria ainda mais para massacrar a classe dos professores, que já não é valorizada no país. Tá, professora, mas lá fora, esse serviço homeschooling é um serviço que tem sido adotado por muitos dos países, tem dado certo, é claro, né? Lá nos Estados Unidos, nós temos em maior índice e evidência de que os pais, em muitos dos casos, já optam pela educação dos filhos, e isso só aumenta. Então, assim, se nós fôssemos citar também a Austrália, Canadá, Reino Unido, a França, são exemplos que já adotam a prática e a prática é permitida, certo? Ela é regulamentada e nem tem necessidade de recorrer à justiça para essa autorização. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde a prática possui maior número de adeptos, cerca de 2 milhões de pessoas já foram educadas em casa e estudos mostram que isso só cresce e que eles têm rendimentos acadêmicos favoráveis. Por outro lado, eu vou citar aqui a Alemanha e a Suécia, que são outro extremo oposto. Por quê? Porque lá é crime a educação domiciliar, não é permitido. Então, eu trouxe tudo isso para uma discussão justamente porque é tema de redação, está em evidência, e é importante sempre que diante de toda e qualquer circunstância, diante de toda e qualquer temática, nós tenhamos condições de montar a nossa tese. E você, o que pensa a respeito? Depois de tudo que nós falamos, conseguiu entender um pouco do que é educação domiciliar? Você que é estudante, você que é focado, tem que estudar, tem que buscar, tem que se inteirar, sabe? Eu sempre falo, Hora do Brasil, encontre uma forma de estar sempre antenado, porque tudo precisa estar pautado, tudo precisa entender. Agora, eu vou te convidar, depois de tudo que nós falamos aqui, o que você pensa sobre educação domiciliar? Seria a solução da educação brasileira? Ou seja, seria uma forma de resolver, então, os problemas educacionais existentes no país? Se você concorda ou discorda, o que você pensa a respeito? Deixa um comentário aí, vamos conversar um pouquinho mais a respeito, tá? Vamos discutir essa temática. Eu penso, vou dizer para vocês aqui agora, que não temos que resolver a circunstância ou a situação dentro de casa somente. Não basta eu resolver a situação do meu filho, da minha filha, garantir aos meus filhos uma educação de qualidade, individualizá-los e trazer para dentro de 4 paredes a solução do meu problema, enquanto muitos outros padecem lá fora. Enquanto muitas outras famílias estarão à mercê de uma educação que não é de qualidade. Então, assim, eu venho aqui de coração dizer que a melhor situação, a melhor forma de resolver a educação brasileira é intensificar a formação dos professores, é garantir a eles um salário digno, uma formação adequada, é nos preparar enquanto docentes para estar em sala de aula, porque assim os nossos filhos serão beneficiados com uma educação de qualidade, e eu acredito que a educação há de avançar, o Brasil há de avançar, porque os professores que temos, eles podem e devem, ou seja, nós devemos desempenhar o nosso papel. Nós precisamos, formação, valorização do profissional. Então, se nós melhorarmos o espaço, nós melhorarmos a educação num todo, no âmbito nacional, com certeza nós iremos enriquecer e valorizar a educação dos nossos filhos. Então, quando nós falamos em democracia, nós não falamos em valorizar somente aquilo que concerne aos nossos filhos. Nós falamos em valorizar a educação para todos, porque nós somos nós somos coletivo. O importante é que todos nós saímos beneficiados. Então, para o bem de todos, para o bem da nação, pense, pesquise, questione
E se prepare, porque é uma temática também bem interessante, que nós precisamos estar preparados contra ele, tá? Isso aí era só uma live agora da noite, depois de um dia cansativo, para fechar. Depois eu vou postar um modelo de introdução aí. Fica o meu abraço, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau a vocês que ficaram comigo. Meu grande abraço e minha gratidão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Marcelo, você acabou de sair daqui, mas eu não fico sem você. A todos vocês, Luísa, todos vocês, meu grande abraço. Tchau, tchau, gente.